Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos continuar aqui falando de strings. Então, olha só, pessoal, eu vou criar aqui uma string, ó. String x recebe IFTO campus false. Então, eu criei uma string bonitinho, criou o objeto lá para mim. Ao fazer isso aqui, ele já cria um objeto. Eu falei para vocês que o objeto representa um conjunto de dados. Bom, o que tem dentro do objeto? Dentro do objeto vai ter uma variável contendo este dado, que este é o dado que você inseriu para o objeto, no objeto quando ele foi criado. Então, teoricamente, tem uma variável lá dentro do objeto que vai conter esse texto aqui lá dentro. Né? E para você acessar os dados do objeto, aquilo que tem dentro do objeto, nós usamos o ponto. Então, através da variável que detém o objeto, eu posso usar o ponto, é o x, ponto, e eu tenho acesso àquilo que é do objeto. E veja que eu tenho uma série de coisas aqui, ó. Vou descendo, ó. Tudo isso aqui, teoricamente, está dentro do objeto. E a maioria são métodos que estão dentro do objeto. Né? São ações que eu tenho dentro do objeto. Tá? Então, na prática, quando você cria um objeto, essas ações tem lá dentro. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu quero saber quantos caracteres tem dentro desse texto, eu vou colocar aqui, ó, salt. Eu vou colocar aqui um salt, né? Salt, e vou colocar aqui, ó, dentro do texto, no caso da string, né? A string. E aí eu coloco mais o valor da string, né? Que ele vai imprimir. E aí eu vou colocar aqui como print para escrever tudo na frente, tá? Print. Vou deixar ele imprimir só isso e vou imprimir outra linha aqui embaixo. Opa, salt. Agora essa eu vou imprimir com print alien. Que essa aqui imprime, mas a próxima impressão vai ser na frente dela. Tá? Porque aqui eu estou usando print. Se eu usasse print alien, ele iria pular para a linha de baixo. Tá? Então, eu estou falando aqui que dentro da string tal, né, existem, e aí eu vou colocar a quantidade de caracteres. Como é que eu faço isso? Eu coloco x, que é o nome do objeto aqui, ó, e coloco ponto, e tem aqui, ó, um método chamado length. Olha ele aqui, ó. Ele me retorna aqui, quando você começa a analisar ele aqui, você pode até analisar ele por aqui. Isso aqui é o nome do método, né? E aqui, como aqui dentro do parênteses não existe nada, significa que esse método não espera nada como parâmetro, mas ele me retorna um inteiro, está listado aqui, ó. Quando eu posiciono o mouse em cima, ele tira a palavra int. Ele me fala que retorna um inteiro. Então, esse inteiro representa quantos caracteres, né? Então, tá até o texto aqui, ele retorna o tamanho dessa string. O tamanho é igual ao número de códigos Unicode, né, que é a tabela Unicode que ele usa, da string. Eu vou dar um enter aqui, ó, ele vai me retornar. Existem tantos, eu peço para ele completar com a palavra caracteres. Opa. Existem tantos caracteres. Então, quando eu peço para executar um sistema desse aqui, ó, vou abrir aqui o terminal novamente, Ctrl L, Java program.java e Java program. Opa, program. Então, vou dar um enter, ele fala que dentro da string IFTO campus palmas existem 20 caracteres. Ou seja, já existe, quando você cria um objeto, e a maioria das classes que você usa é dessa forma, existem métodos, e geralmente, não obrigatoriamente, mas geralmente esses métodos trabalham com os próprios dados do objeto. Então, eu já tenho um método pronto que me retorna um objeto, me retorna a quantidade de elementos desse objeto. Então, eu tenho um outro método aqui, ó, que me retorna um caractere dessa string. Então, eu posso vir aqui, ó, a salt, e vou colocar aqui, ó, primeiro caractere da string, e aí eu peço para mostrar a string. Tem a string aqui mais o valor de x. Né? Quando você pede para imprimir um objeto tipo string, ele naturalmente vai imprimir o texto que está associado a essa string. Então, qual é o primeiro objeto? Eu vou colocar aqui diferente, eu vou colocar caracteres da string x. E aí eu vou colocar aqui, ó, salt, eu vou colocar aqui primeiro. Qual o primeiro caractere? Eu posso pegar o primeiro caractere da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, mais x, né, que é o objeto, ponto,
char index, esse primeiro aqui, ó, ele informa o inteiro e ele me retorna um char. Né? Vou dar um enter aqui, ó, fala, então o primeiro caractere representado por 0, ele vai me mostrar o i. Se eu pedir o quinto, 1, 2, 3, 4, o quinto vai ser esse aqui, o sexto vai ser o sinal de menos. Né? Desculpe, 0, 1, 2, 3. 0, não, 0, 1, 2, 3. O O vai ser o terceiro. Se eu fizer esse processo aqui, ó, eu copiar esse aqui de novo, tá mais fácil. E se eu pedir o terceiro, qual é o terceiro caractere da string? Ele vai me retornar um char. Ó, terceiro. Não, terceiro não, o quarto, né? O quarto vai ser esse aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto vai ser o O. Então aqui eu vou colocar. Só que aqui eu vou colocar 3. Por que eu coloco 3? Aí você tem na sua cabeça que toda string que você tem, ela é acessada por índice. Tá? Então, aqui sempre começa com índice 0. Ó. 0, 1, 2, 3. Aí o próximo é 4. O sinalzinho, o tracinho seria o 5. O próximo espaço vai ser o 6. O C vai ser o 7, por aí vai. Então, sempre você pode referenciar os elementos da string, já que a string é formada por caracteres, ou seja, você pode referenciar os elementos da string a partir do seu índice. E subentende-se, você entenda que tudo pode ser, toda string ela tem um índice, e o índice sempre começa com 0. Então, cada caractere vai estar associado a uma string. Então, se eu pedir para executar nesse processo aqui, ó, java prog1.java, Java prog1, olha lá, primeiro e quarto O, né? E o quarto caractere aqui, quando você conta 1, 2, 3, 4, o quarto é o O, mas o índice dele é 3. Então, eu consigo acessá-lo dessa forma. Tá? Aí você tem uma série, e veja que esses métodos, né, que tem associado ao objeto, eles geralmente tendem a tratar os próprios dados, né, os próprios valores que tem dentro do objeto. Isso não é obrigatório, tá? Mas geralmente é dessa forma. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, quando eu pego esse textual aqui deixa eu até passar esse aqui para frente, ele acabou ficando no mesmo nível. Vai ficar bonitinho, porque ele estava alinhado aqui a string. Quando eu faço isso aqui, eu vou fazer só com esse pedaço e jogo com esse segmento e jogo para cá. Vou apagar esse conteúdo desse aqui. Opa. Delete, 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 delete. Eu vou colar ele aqui, ó. Vou colocar aqui de cor preta. Opa, eu peguei simplesmente o código lá. Vou só colar ele aqui. Só para me representar isso que eu quero mostrar para você. Vou deixar da cor preta. Estava antes. E vou colocar ele aqui de cor branca o texto. Tá aqui, é o mesmo texto. Eu não vou colocar indentação, mas é o mesmo texto. Tá, quando você executa isso aqui, né, quando você cria esse objeto aqui, especificamente aqui, ó, IFTO Campus Palmas, então ele cria o objeto string, vou apagar esse aqui que estava aqui, tá? E vou colocar lá o objeto string, então ele tem lá, o conteúdo dele é ifto.palmas, ifto Campus Palmas. Então, ao se criar esse objeto aqui, só existe isso aqui dentro? Não. Existem os métodos que estão associados àquela classe string. E você já viu que existem vários métodos associados à classe string. Né? Basta, ao objeto string, basta você colocar .x, .path, estão todos aqui. E o que eu utilizei aqui, no caso especificamente, foi do length do chart index. Então, na prática, então existe, quando ele carrega a classe para cá, eu até escrevi de forma... Esse aqui é o conteúdo da classe main, da classe prog1, né? Eu vou até escrever aqui do objeto propriamente dito. Vou ter que puxar aqui. Eu vou apagar, eu vou colocar aqui do lado, porque senão não consigo colocar. Tá? Então, na prática, aqui tem a classe prog1 e aqui também vai ter a classe string, já que você está manipulando a classe string. Tá? Então, aqui também vai ter a classe string. Se eu puxar aqui um pouquinho. Eu posso colocar aqui embaixo, né? Acho que vou colocar aqui embaixo para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, na prática, pessoal, como eu estou fazendo uso da classe string aqui, ó, já que eu fiz string aqui, então ele vai ser carregado para cá também. Acabou não ficando preto, deixa eu colocar aqui. Tá? E vou aumentar esse aqui para 18. Tá?
Então, aqui vai ter a classe. Ele vai carregar a classe string aqui também, ó. A classe string. Vou colocar maiúsculo, tá? Não é que vai ficar maiúsculo. Vou colocar maiúsculo para que vocês vejam melhor. Então, para cá também vai ser carregada a classe string. E dentro daquilo que existe dentro da classe string, dentro da classe string, lá dentro da classe string, vai ter o método char_at_index. Tá? Vou colocar tudo maiúsculo para o char_at. Tá? E aqui está o código dele. Ó. Vai estar o código dele aqui. E depois vai ter o código também do Late. Aqui também é um método, tem aqui. E aqui também vai ter o código dele. Ó. O código dele está aqui. Ficou pequeno esse aqui, por quê? Ah, esse aqui ficou com o tamanho 12. Tá lá. O código está aqui. E está aqui o final da classe string. Na classe string que é carregada, ela vai ter tudo o que aparece aqui para você. Ó. Quando você coloca o X, ponto. Vai ter tudo isso aqui lá dentro. O código disso aqui tudo lá dentro. Ele vai ser carregado para a área de código porque você está fazendo uso dela. Eu estou representando somente com isso aqui, com char_at e esse método aqui e esse método aqui que eu estou usando. Então, é como se tivesse isso aqui lá dentro, tivesse isso aqui lá dentro, né? Então, na prática, quando você cria um objeto, veja que isso aqui está na coluna B, linha 34, e o outro está na coluna B, linha 35. Então, na prática, quando ele cria o objeto, ele também vai criar aqui, ó, vai criar o método char_at. Ele vai criar uma variável com o mesmo nome do método e vai colocar o endereço de onde ele está lá. Acho que é o B, char_at é o B34. O endereço é B34. Então, ele está aqui, ó, B34. Certo? E depois tem o outro método que está lá. Ele é criado aqui também. Ó. Vou colocar. E ele está lá no B35. Então, tudo isso aqui está lá. Ou seja, todos os nomes de métodos vão estar no objeto do tipo string, vai estar lá no objeto do tipo string, e para mim acessar esses métodos, eu basicamente faço isso aqui, coloco x, ponto. Ó, se eu escolher isso aqui, char_at, e eu estou falando simplesmente para ele assim, ó, vai na área do objeto x, e o objeto x aponta aqui, o objeto x aponta para cá, lá dentro você procura char_at, ele vai achar, e ao seguir char_at, ele vai parar de código de onde é que começa a execução desse código char_at, e ele começa a executar. Tá? Então, dentro do objeto string, ele vai ter o nome de todos os métodos, e cada método vai ter o endereço de onde é que começa o código do método. Então, essas variáveis vão apontar para onde começa o código desse método aqui embaixo. Tá? Então, por isso que eu falei para você que dentro do objeto string não vai ter apenas isso. Cada nome de método vai ser uma variável. Então, quando você cria um objeto do tipo string, na prática, ele vai existir, todos aqui, char_at, substring, length, todos eles vão estar lá dentro do objeto. Mas é o código desses métodos que vão estar lá dentro? Não. É simplesmente o nome da variável que vai ter um endereço um endereço que apontará para a área de código, falando onde é que começa esse código. Tá ok, pessoal? Então, só para deixar isso claro, né, e o que eu queria passar para a aula de hoje é isso. Né? Então, você consegue acessar os métodos. Isso que é chamado de método-objeto. Então, eu precisei criar um objeto, né, e através do objeto eu consigo acessar esses métodos. E o nome de todos esses métodos, eles foram carregados, o nome de todos esses métodos são criados como variáveis e são carregados lá para dentro da área do objeto. E nome desses métodos, na prática, o nome do método vai ser uma variável, e essa variável vai apontar, o conteúdo dela vai ser um endereço de memória que aponta para onde é que começa o código propriamente dito, referente àquele método. Bom, pessoal, era isso. Até a próxima videoaula.